Tabela verdade. Vamos lá. Tabela verdade, olha que maravilha. Eu gosto bastante, porque facilita a nossa vida, tá? Então, vou começar aqui, tabela verdade, com a conjunção, né? Claro, conjunção. Vou escrever aqui, conjunção, que é o E, tá? Que é o Ezinho. O segundo aqui vai ser a nossa disjunção inclusiva, que é o OU. Segundo aqui, nós temos a condicional, que é o se, então. Esse é o nosso terceiro conectivo, tá? Em quarto aqui nós temos a disjunção também. Disjunção, só que essa daqui é exclusiva. E aqui é o ou, beleza? E em último aqui, nós temos aquela que é a setinha aponta para os dois lados, bicondicional. Beleza? E aí é o se e somente se. Ok? Vou colocar aqui em preto. E aí não vamos esquecer então que aqui, ó, é o símbolo, né? A simbologia que nós utilizamos na conjunção, a simbologia que nós utilizamos na disjunção inclusiva, que é o ou, a simbologia do se, então, simbologia do ou, olha só, igual ao ou, só que sublinha aqui embaixo, e do se e somente se, nós temos aqui uma seta para os dois lados, tá? Ok? E aí o seguinte, toda vez que você tem uma tabela verdade, você já deve ter visto isso aí no nosso material, ela sempre será assim, ó. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Isso daqui é o básico, tá bom? É o padrão da tabela verdade. Isso daqui vai servir para cada um deles, tá? Mas eu vou fazer com você um por um aqui. Então, vamos lá. Vamos focar aqui na conjunção, no ezinho, tá bom? Toda vez que eu falar aqui no ezinho, que eu tenho a primeira proposição, ó, você tem que imaginar isso aqui sempre, ó. Esse lado aqui é como se fosse o P. E esse lado aqui é como se fosse o Q, tá? Então, como se fosse aqui a primeira proposição e aqui a segunda proposição, beleza? E aí, você imaginando isso, você vem comigo, olha só. Toda vez que tiver V e V na conjunção, no E, vai ter valor de V, que é verdadeiro. Então, verdadeiro com verdadeiro na conjunção E, o resultado é verdadeiro. O E, ele é muito exigente, tá? O E, ele é exigente. Então, para ser verdadeiro para ele, as duas proposições precisam ser verdadeiras. Se tiver uma falsa, ó, tem verdadeiro aqui, mas tem falso aqui, para ele já é falso. Ele é muito exigente. Tem que ser verdadeiro, verdadeiro para ser verdadeiro. Se for verdadeiro, falso, para ele é falso. Se for falso, verdadeiro, para ele é falso. E é claro, falso, falso, para ele vai ser falso. Beleza? Tranquilo, vencida essa parte. Vamos agora para a disjunção inclusiva, que é o ou. E aí, qual que é o padrão? Acabei de ensinar aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Isso aqui é o padrão da tabela verdade, tá bom? E aí, ao contrário do E, ó, ao contrário do E, o ou
ele é muito de boa. O ou, ele é de boaça, beleza? Tranquilão. E aí, para ele, ó, você falou verdade, verdade, para ele é verdade. Então, proposição verdadeira, para ele tem valor verdadeiro. Você falou verdade, falou falsidade, ó, verdadeiro com falso, para ele ainda é verdadeiro. Ele é de boa. Falou falso, falou verdadeiro, para ele ainda assim é verdadeiro. Só vai ser falso quando as duas forem falsas, tá? Então, para o ou, só será falso quando as duas forem falsas, as duas proposições, tá bom? Vencida essa parte do ou, vamos lá? Para o se então. E a primeira coisa aqui, o que é? O padrão da tabela verdade. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. E aqui para acabar, o quê? Falso, falso, isso mesmo. Tranquilo. E aqui, no se então, você precisa saber o seguinte, ó. Você já deve ter escutado falar isso. No se então, todo mundo é verdadeiro. Para o se então, todo mundo é verdadeiro, exceto, menos a Vera Fischer, tá? Quem é Vera Fischer aqui? Olha só. V e F. V e F. Vera Fischer. Vera Fischer é a única que é falsa para o se então. Para o se então, todo mundo é verdadeiro. Todo mundo é verdadeiro, menos a Vera Fischer, tá? A Vera Fischer é a única que é falsa, tá bom? Ok? Foi fácil essa, né? Então, vamos recapitular aqui para não esquecer. Na conjunção e, ele é muito exigente. Então, para ele, para ser verdadeiro, só se for tudo verdadeiro, senão vai ser falso, falso, falso. Beleza? Já o ou é de boa, tá? Então, o ou, se tiver um verdadeiro, para ele é verdadeiro. Só vai ser falso se tiver falso, falso, tá bom? E no se então, na nossa condicional, todo mundo é verdadeiro, exceto Vera Fischer, tá bom? V e F, então, tem valor de F, de falso. Beleza. Vencendo essa parte, nós temos agora a disjunção exclusiva, ou. Aqui no ou, vamos fazer aqui o padrão. Qual que é o padrão da tabela verdade? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Tranquilo? E aqui, eu vou começar com você pelo que é, ó, pelo que é diferente, tá? Aqui nós temos igual, né? Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso. Nós temos aqui iguais, tá? Então, vou começar aqui pelo meio, que eles são diferentes. E aí eu preciso que você entenda uma coisa para não ter que ficar só decorando. É preciso, às vezes, entender também, tá bom? No ou, toda vez que eu tiver aqui, ó, diferentes, né? V, F, vai ser verdadeiro. F, V, vai ser verdadeiro, tá? Toda vez que eu tiver diferentes, eles serão verdadeiros. Isso porque, ó, eu posso ou trabalhar ou estudar. Se é verdadeiro o que eu trabalho, é falso o que eu estudo. Eu posso ou ir à praia ou ir ao cinema. Se é falso que eu fui à praia, então é verdade que eu fui ao cinema, tá bom? Então você vai usar aqui o resultado de verdadeiro apenas quando for diferente os valores da proposição. Verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro vai resultar em verdadeiro aqui na tabelinha verdade do ou, que é a disjunção exclusiva, tá bom? E aí? E quando eu tenho igual? E quando eu tenho verdadeiro, verdadeiro? Tem valor de falso. E o falso com falso? Tem valor de falso, tá bom? E aqui, no se e somente se, nós temos o contrário disso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Eu vou colocar o contrário aqui. Você pode decorar desse jeito, tá? Que o se, somente se, é o contrário
do ou. Pô, você nem colocou ainda aí o nosso padrão, VV, VF. Sim, mas eu estou te explicando que olha só como funciona. Você pode utilizar isso daqui para decorar, tá? Então, você decorando que o ou precisa ser VF ou FV para ser verdadeiro, você sabe que o se então é o contrário disso. Então, quando for verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então, quando for igual, você vai colocar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E aí, quando for diferente, verdadeiro com falso, vai ser falso. E o falso com verdadeiro vai ser falso, tá? Então, porque o se e somente se ele exige que as duas coisas sejam aí de valor verdadeiro para dar verdadeiro ou de valor falso e falso para dar verdadeiro, tá bom? Valores iguais. Beleza? É isso aqui. Não tem segredo. O segredo é decorar, tá? Como que eu decorei essa tabelinha aqui? Tô conseguindo fazer com você hoje sem nenhuma cola. Fazendo isso daqui, eu nem sei quantas vezes eu fiz. Sei lá, 300 vezes eu fiz uma tabela dessa. Não sei. Desde que eu comecei a estudar, lá em 2018, putz, teve época, antes de fazer prova, que eu cheguei a fazer essa tabela aqui todos os dias, por pelo menos um mês, assim. Um mês, todos os dias eu fazia essa tabela. Tem uma lousa aqui que eu utilizo para escrever e apagar, escrever e apagar. Então, tudo que eu tenho que escrever e apagar para não ficar gastando folha aqui à toa, eu escrevo nessa lousa e apago, escrevo e apago. Então, essa tabelinha devo ter feito aí milhares de vezes até conseguir fazer aí tranquilamente, sem esquecer nenhum ponto dela. Então, é possível, tá bom?